Chegamos. E o domingo? Glória a Deus. Repita comigo assim: Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro e peço que o Senhor ministre no mais profundo do meu coração. Quero ouvir a tua palavra e em obediência eu quero andar para viver o que eu nunca vivi em 2026. Os céus estarão abertos todos os dias e eu buscarei em ti as respostas, as escolhas, as decisões, a intimidade, o mover, o agir, a cura, a libertação, as promessas que tu tens para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios. Viverei o extraordinário, e ainda que as circunstâncias digam não, ainda que os gigantes se levantem, ainda que as tempestades soprem, eu permanecerei em obediência. Eu viverei o melhor ano da minha vida para a tua glória. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Sabe, eu fiz 3 mensagens, mas hoje às 5 horas, ou melhor, 16h30, o Espírito Santo me acordou. Eu estava dormindo, soninho da tarde, soninho da beleza, e Deus falou: filho, eu tenho uma nova mensagem. E eu disse para ele: mas já está em cima, daqui a pouco eu preciso tomar banho para me arrumar, ir para a igreja. Mas ele disse: eu vou te dar algo, você vai entregar para a igreja. Então eu escrevi, e deu apenas 11 páginas. Talvez eu não entregarei tudo hoje, mas no decorrer da nossa caminhada, durante esse ano e ano que vem, Deus continuará falando aquilo que Deus me deu hoje. E o tema da mensagem é: quem passa pelo processo desfruta da promessa. E eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, do 1 em diante. Deuteronômio 28, do 1 em diante, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Vai recebendo aí, irmão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre, mulher, serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Uau! Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Uau! Uau! O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. Uau!
O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Como é bom servir a Deus. Como é bom servir ao Senhor. E para finalizar, o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhes dá. Meu Deus. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Eles tiveram vitória, prosperidade, pureza, respeito, abundância e domínio. Ou seja, bênçãos abrangentes. Eles foram abençoados, eles viveram o extraordinário, eles desfrutaram dos céus abertos. No entanto, era necessário passar pelo processo de obediência. O livro de Deuteronômio fala sobre a segunda geração de Israel. A primeira foi a que saiu do Egito, que tinha muitas raízes idólatras. Essa geração não entrou na terra prometida. Essa geração ficou paralisada na idolatria. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus te paralisa. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida te paralisa e impede você de desfrutar daquilo que Ele preparou, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele trouxe à existência para você possuir. A segunda geração nasceu e cresceu no deserto e estava prestes a conquistar a terra prometida. O povo de Israel passou por um longo processo. Foram descontaminados das influências do Egito. Passaram 40 anos no deserto, foram disciplinados por Deus diversas vezes. Diversas vezes Deus agiu para discipliná-los. Passaram por dias difíceis, mas em todo tempo Deus se fazia presente. E agora estavam se preparando espiritualmente para receber a promessa de Deus, ou seja, a terra prometida. A terra prometida. Precisamos entender que se não passarmos pelo processo, não entenderemos a promessa. Se não passarmos pelo processo, não daremos glórias a Deus pela promessa. Se não passarmos pelo processo, não desenvolveremos maturidade para viver a promessa. Se não passarmos pelo processo, não conseguiremos desfrutar da promessa. Se não passarmos pelo processo, não possuiremos a terra prometida. Não pisaremos no lugar preparado por Deus. Não desfrutaremos daquilo que Ele tem preparado para nós se não passarmos pelo processo. Então, o processo é tão importante quanto a promessa de Deus na sua vida. O processo é tão importante quanto a promessa. O processo não é para nos prejudicar, o processo é para nos purificar. Nós precisamos nos purificar. Em Romanos 8, 19 ao 21, resumindo, diz que o processo existe porque o pecado corrompeu nossa natureza. Por conta da influência do pecado, nós não sabemos lidar com as bênçãos de Deus. Entenda nessa noite, a promessa vem primeiramente de Deus. Deus é galardoador, abençoador e bondoso, faz parte de sua bondade, nos vê realmente desfrutando daquilo que Ele nos entregou, daquilo que Ele preparou para todos nós. Ele é um bom Pai. Diga comigo, Deus é um bom Pai. Durante o processo, Deus deseja nos ativar para que possamos viver plenamente as bênçãos abundantes que Ele tem sobre nossas vidas. Entenda nessa noite, à medida que somos ativados, crescemos, amadurecemos e nos tornamos aptos para vivermos a promessa, o propósito de Deus nas nossas vidas. É preciso passar pelo processo para desfrutar das promessas de Deus e garantir o futuro abundante que Ele prometeu. E garantir o 2026 abundante que Deus está falando desde segunda-feira.
É preciso passar pelo processo. Afinal, queira você ou não, você está indo para o seu futuro. Diga comigo assim: logo ali, eu estarei com Deus. Logo ali, diga logo ali, estarei em 2026 e quero viver o futuro preparado pelo meu Pai. O que você encontrar lá será resultado de sua obediência hoje. O que você encontrará em 2026 será resultado da sua fé hoje, da sua decisão hoje. A boa notícia é que Deus está interessado no seu e no meu destino. A boa notícia é que Deus está interessado no nosso futuro. A Bíblia está repleta de apontamentos e palavras liberadas que demonstram um futuro realmente glorioso. É uma urgência do coração de Deus Pai, é uma urgência. Em Jeremias 29:11, Deus quer nos dar um futuro próspero. Em Romanos 8:28, Deus quer nos dar um futuro onde tudo coopera para o nosso bem. Em Jeremias 31:17, Deus quer nos dar um futuro de esperança. Em Apocalipse 22:12, Deus quer nos dar um futuro de recompensas celestiais. Há palavras liberadas de Deus para você, para a sua vida, para a sua família. Deus quer o melhor para você. Deus tem preparado o melhor para você. Só que tem uma condição: se você passar pelo processo, e o processo requer obediência, fé e entrega todos os dias. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. Existem promessas liberadas de Deus para todos nós. Então receba, para passar pelos processos e desfrutar das promessas. Ative sua identidade. Em Gênesis 49:14 e 15, fala de Isacar. Uau! Alguém profetizou sobre ele. Quando você é profeta de Deus, você profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu irmão, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre a sua nação, sobre os seus negócios, aonde você coloca a planta dos pés. Ali você muda ambiente, ali você decreta as bênçãos de Deus. Seja profeta na sua própria vida, seja profeta na vida do seu irmão, da sua família, seja profeta de Deus na terra. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Uau! Essa foi a bênção de seu pai Jacó sobre Isacar. No entanto, a bênção do seu pai foi atribuída a ele como um jumento, diz o texto aqui, que se curva e se submete a trabalhos forçados. Resumindo, o cara seria realmente, na visão do seu pai, e se tornou na visão do seu pai realidade, por conta de palavras liberadas, um leão, um urso, um boi forte. Uau, jumento forte. O jumento é assim: se ele ficar parado, não tem ninguém que tire ele. Ele é forte. Entenda uma coisa nessa noite: trabalhar duro não é um problema. Você vai trabalhar muito em 2026, marque. Eu pensei que eu ia descansar, pastor. Não, você vai trabalhar. Trabalhar duro não é um problema. É algo que gera frutos, é algo que gera avanço e crescimento. Agora, existe, claro, um equilíbrio, existe também um descanso. Você não é um super-homem, você não é a She-Ra. Só os acima de 40 anos vão entender quem é a She-Ra. A minha filha de 16 anos está pensando: quem é a She-Ra? Em casa ela vai perguntar:
pai. Quem é a Shira? A Shira é um super-homem, uma versão feminina. Trabalhar duro não é um problema, é algo que gera frutos, é algo que gera avanço e crescimento. Talvez o que falaram sobre você distorceu a sua identidade, e o ponto é você realmente ativar a sua identidade. Talvez mudaram quem de fato você nasceu para ser. Talvez existam mentiras na sua mente sobre você mesmo, palavras que vieram sobre você e te decepcionaram e você acreditou. Dias atrás eu vi um vídeo de uma pessoa sem Deus, falando tantas mentiras a meu respeito, e eu simplesmente ignorei o vídeo. E eu disse para mim mesmo: eu não sou aquilo que o diabo está dizendo que eu sou. Eu sou um filho amado de Deus Pai, e eu sei quem eu sou. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: o senhor não vai se justificar? Não, porque para amigos, para familiares, para pessoas próximas que me conhecem, eu não preciso falar quem eu sou. Então, se em algum momento você teve dúvida, quando ouviu ou presenciou uma crítica, é porque você ainda não respeita a unção que eu carrego. E a unção que você carrega, você recebe. Existe uma unção sobre a minha vida, existe uma unção sobre a sua vida. Eu respeito você. Eu não tenho controle do que falam e do que fazem comigo. Eu tenho controle do que eu falo e do que eu faço. Pode ter certeza, eu amo a sua vida, eu respeito a unção que você carrega. Dias atrás uma menina chegou para mim, uma criancinha: pastor, eu oro todos os dias pelo senhor. Meu Deus, a unção daquela menina transbordava do seu olhar. Quando você é homem de Deus, é nítido o que você carrega. Agora, quando você não é nítido o quanto você é vazio, o quanto você realmente não entendeu ainda o que é viver nesta terra. Então, quando falarem de você, você vai ignorar. Quando te criticarem, você não vai se justificar. Todo elogio entregue a Deus, toda crítica entregue a Deus. Você precisa saber quem você é. Talvez você perdeu a sua identidade, talvez o mundo esteja te dizendo que você não tem identidade, que você não é capaz, que você não consegue, que você nunca vai ser feliz. Profetize sobre a sua vida, libere decretos sobre você mesmo. Libere decretos, palavras de bênçãos e não de maldição. Isacar recebeu as palavras do pai. Jacó profetizou sobre ele. Isacar viveu como um jumento de carga. Uau! Trabalhou pesado, se esforçou e rompeu seus limites. Uau! É isso que eu quero viver em 2026. Eu quero romper os meus limites. Eu quero perder o controle das coisas. Eu quero deixar Deus me usar. Que você perca o controle, que você se esforce, que você trabalhe como um jumento, com todo respeito. Se pegar só esse trecho, com certeza vai para a internet e vão me criticar. Mas não importa, você está entendendo o que eu quero dizer. Isacar viveu como um jumento de carga, trabalhou pesado, se esforçou e rompeu os seus limites, serviu a Deus. Uau, meu Deus, que forte! Serviu a nação, cumpriu sua missão como tribo de Israel, e Deus o fez crescer e fez prosperar. Toda a tribo se aperfeiçoou, se multiplicou a ponto de se tornar um grande exército. 1 Crônicas 7, do 1 ao 5. Entenda, enquanto estamos no processo, Deus está alargando nossas tendas e nos fazendo crescer. Enquanto você trabalha,
Deus alarga as suas tendas, Deus te faz crescer. Enquanto você está em obediência e fé, Deus está trabalhando em seu favor. Se prepare, porque 2026, Deus vai mudar a sua vida radicalmente. Deus vai mudar a sua realidade radicalmente. Se você entender a palavra dessa noite, se você entender as palavras que foram liberadas esta semana, você viverá e desfrutará de um ano extraordinário. Não há próximo nível sem o preparo do nível atual. Se você não se preparar agora, você não viverá o próximo nível. A sua obediência começa hoje. Não se Deus fizer. Não. É você gerar um novo ano de forma extraordinária. Não há desfrute sem plantio. Não há colheita sem semeadura. Não há crescimento sem romper limites. Entenda, toda floresta um dia foi uma semente. Uau. Eu não sei qual estação você está, de colheita ou de plantio, mas independente da estação que você se encontra hoje, se prepare. Lance novas sementes, porque o que você lançar em dezembro, você vai colher no ano inteiro em 2026. Deus não te trouxe neste lugar nessa noite por um acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar fortemente com você. Se posicione-se. Se posicione-se. Eu já posso ver uma grande colheita em 2026. Prepare os cestos. Prepare os cestos. Prepare os cestos. E eu libero uma palavra para a sua vida. Vai dar e vai sobrar. Vai dar e vai sobrar para a glória daquele que reina e vive para sempre. No entanto, existe algo maior em Deus. Quero exemplificar. A identidade de Zacar é realmente incrível. Mas a sua identidade foi gerada em Deus. Existe sempre algo maior e mais profundo em Deus Pai. Sempre existe algo maior no coração de Deus. Da tribo de Zacar, meu Deus, olha isso. Da tribo de Zacar saiu 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. 1 Crônicas 12:32. Da tribo de Zacar havia 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Uau! De Zacar saiu 200 estrategistas. Deus vai te dar homens e mulheres. Deus vai te dar pessoas. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para ajudar na missão que Ele tem para realizar em você e através de você. Assim como Deus vai tirar outras pessoas, faça uma limpa. Tem gente que não vai entrar com você em 2026, não porque você não quer, é porque a pessoa não está no nível que você escolheu viver, em obediência e fé, em santidade. Uau! De Zacar saiu 200 o quê? Estrategistas, chefes de famílias. O seu próximo nível é tão grande que as pessoas vão te procurar para pedir conselhos. Você não recebe? Eu não sei, mas Deus está presente. Deus está entregando muitas coisas. E quando você dá presentes, você espera pelo menos, uau, que lindo, obrigado, gratidão. Isso para quem é humano, mas para Deus você precisa fazer o seu melhor. Então grite, se esforce,
isso? Tem gente que diz, fala Senhor, Deus está falando, só vai recebendo. Aprendi isso com uma Mahatma ontem. Tem gente que diz, é isso, como coisa que Deus não sabe o que está falando. Gostei. Só para descontrair. Entenda uma coisa, você vai liderar, governar sua casa com sabedoria, e tudo que vier nas suas mãos, faça com as mãos assim, tudo que vier nas suas mãos vai crescer e multiplicar, vai crescer e multiplicar, tudo que vier nas suas mãos vai trazer cura. Você vai impor as mãos nos doentes e eles serão curados. Você vai estender as suas mãos na sua casa e você vai profetizar sobre ela, e a sua casa será abençoada através de você. Deus está ativando sua identidade. Até hoje você esperou o pastor orar, o irmão orar, e por que você não orou? Porque a sua identidade estava confundida, você estava confuso dentro de você. Eu não posso, eu não consigo, o diabo te acusando, você é um pecador, você não pode, você é fraco, você não tem unção para orar. Ei, Deus derrama uma unção sobre a sua vida nessa noite. Aonde você colocar a planta dos pés, as suas mãos, aonde você abrir a sua boca, Deus vai ordenar as suas bênçãos. Tempos atrás, faz muitos anos, eu fui na casa de uma pessoa que eu amo demais. Ela estava enferma, e eu disse, eu vou orar pela senhora. Ela disse, espera aí então, eu vou buscar um lencinho. Que lenço é esse? Eu disse. Ela disse, não, eu preciso botar em cima. Hã? Que lenço? Você carrega a presença de Deus. Você não precisa de nenhum amuleto, você não precisa de nada a não ser abrir a sua boca, impor as suas mãos e ordenar em nome de Jesus, e o milagre acontecerá. Entenda uma coisa, não é o seu tamanho, mas é o poder da palavra de Deus sobre sua vida. Você é um filho de Deus, você é um filho amado, uma filha amada, você é filho do Todo-Poderoso, e por isso sua identidade é poderosa. Quando você andar na rua, ande de peito estufado. Quem é você? Eu sou filho de Deus, filho do Deus Todo-Poderoso. Eu não ando sozinho, porque Deus me deu muitas seguranças. Olha os anjos aqui. Você vai dizer, olha quantos anjos. A pessoa que é carnal, ela vai dizer, aonde que está? Porque todo carnal fica procurando aquilo que Deus já entregou para aquele que é espiritual. Todo carnal, ele fica procurando um motivo para justificar as bênçãos que você está desfrutando, aquilo que você está vivendo. Quem é carnal não entende. Aqueles que são espirituais e decidiram viver em obediência a Deus. Quem é carnal nunca vai entender a sua prosperidade. Eu já entendi algo. Se a minha prosperidade te incomoda, fala com Deus, porque é Deus que me prospera. Enquanto aqui viver, eu vou ser próspero. E prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é não ter falta de nada. Não vai te faltar nada. Se alguém criticar você pela sua prosperidade, manda falar com Deus, ou falar com a sua mão. Porque quem é carnal não tem intimidade, e por não ter intimidade, não se conecta.
com Deus. Meu Deus. Diga comigo assim, fala mais. Eu quero chegar rouco em casa hoje. E tanto glorificar a Deus. Amém ou não amém? Decida passar pelo processo do esforço para poder viver a promessa da sabedoria. Se você não queria receber essa palavra, mas você vai ter que trabalhar. Você vai ser um jumento forte, mas as promessas virão sobre a sua vida. E assim como Isacar foi uma bênção, ele marcou a geração dele. A tribo de Isacar foi uma das tribos mais abençoadas. Se você ler a história, você fica impactado do que Deus fez na vida de Isacar. Quem profetizou? Jacó, seu pai. Ei, papai, mamãe, profetize sobre a vida dos seus filhos. E você verá Deus agir. Para passar pelos processos e desfrutar das promessas, ative seu chamado. Diga comigo, preciso ativar o meu chamado. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. José está dizendo. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? É isso? Quando a pessoa é muito carnal, ela não aceita o que você está vivendo em Deus. Dá um ruim nela. Meu Deus, ela passa mal. Então você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Os seus irmãos disseram a José e odiaram ainda mais. Tem gente que vai te odiar, mas você não tem nada a ver com isso. Você continuará na promessa e você não odiará ninguém, porque sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Desde muito novo, José sabia a direção do seu chamado. Deus revelou a ele em sonhos. Talvez ele não sabia lá no fundo, de fato, o que ele iria se tornar, porque Deus nunca compartilha tudo. É muito engraçado. Diante de todas as promessas que Deus me fez, eu jamais imaginei que eu seria um escritor. Eu jamais imaginei que Deus me abençoaria para entrar nos países afora. Hoje estamos em mais de 140 países, falta pouco para atingir o mundo inteiro, e esse é o nosso foco, essa é a nossa missão. Deus falou: eis-me aqui, Senhor. Agora eu sabia que Deus iria me usar muito. José sabia que Deus tinha um grande plano para ele, mas talvez José não sabia de fato tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele iria se tornar. Mas é certo que ele sabia que havia um chamado à liderança, ao governo sobre a vida dele. Precisamos entender algumas coisas. No caminho para o seu chamado, pessoas vão criticar aquilo que Deus colocou em seu coração. Nós acabamos de ler: seus irmãos o odiaram. Dificuldades e problemas irão aparecer, e isso pode fazê-lo ficar confuso quanto ao seu chamado. O inimigo sempre vai tentar te confundir. José foi vendido como escravo para não governar sobre os seus irmãos, ainda que as pessoas te escondam. Você nasceu para governar. Ainda que as pessoas te cortem, você é palmeira do Senhor, diz o salmista. Se você pegar uma palmeira e você cortar a palmeira, vai passar um dia, 2 dias, uma semana, e ela vai começar a brotar novamente. Se pegar uma palmeira e entortar ela, e colocar uma pedra em cima e dizer a ela: você não crescerá mais,
ela vai fazer a curva e vai continuar crescendo. Quando você entende quem você é em Deus, ainda que as pessoas tentem contra a sua vida, você vai continuar crescendo, recebendo aquilo que Deus preparou. José, ele é vendido como escravo para não governar sobre seus irmãos. Mas o que me chama a atenção é que em nenhum momento José, ele criticou, ele murmurou, em nenhum momento José perdeu a identidade, pastora Glaucia. Uau! Em nenhum momento. Ele poderia ter perdido a identidade, ele poderia ter questionado a Deus, ele poderia dizer, olha, o sonho que eu tive foi porque eu comi muito feijão e sonhei à noite. Alguns anos uma idealização sua, mas é um propósito divino, Deus colocou em seu coração. Deus é um propósito divino, Deus colocou em seu coração. Deus pode te fazer prosperar em um lugar difícil. Deus pode te fazer prosperar em meio a um deserto. Deus pode te fazer prosperar em um lugar como o Egito. José, ele foi abençoado em tudo que fez. Você conhece a história dele? O processo confirma seu chamado, pois não é porque você vive um processo que você não vive o seu chamado. Não deixe de viver seu chamado por conta de uma idealização pessoal, mas viva seu chamado por meio da palavra liberada de Deus sobre a sua vida. Não espere o cenário ideal para viver aquilo que Deus falou e você imaginou, pois você já recebeu dele, então é só começar a viver. Pastor, eu vou esperar 2026 para viver o que o Senhor está profetizando? Não, você vai começar a viver a partir de hoje. A partir de hoje você já vai viver aquilo que Deus está falando. Não espere o cenário mudar para você mudar. Mude e o cenário cooperará para te colocar no lugar que Deus te prometeu. Não espere o cenário ideal para viver o que você imaginou, pois você já recebeu a palavra de Deus. José viveu seu chamado de liderança onde ele estava, na casa de Potifar, na prisão. José exercia já o sonho que Deus revelou. O governo. Uau. Ele recebeu a túnica longa de seu pai, diz o texto em Gênesis 37:3, quando ainda era adolescente, tinha apenas 17 anos. A veste identificava o proprietário como futuro líder da casa. Uma honra normalmente concedida ao filho primogênito. José supervisionava o trabalho dos irmãos. Então ele já exercia aquilo que Deus mostrou. Isso me mostra, pastor Fábio, que sempre que Deus promete algo, ele já começa a te testar e entregar aos poucos. Se você quer viver as promessas de Deus na sua vida, comece a cumprir desde já aquilo que cabe a você. Pegou, Cris? Olha que interessante. Pegou, pastor Ivonei? Eu peguei, agora. Podemos começar já. Eu não vou esperar entrar em 2026 para viver o que Deus está falando nessa noite. Não. O que Deus falou essa semana. Não. Ele tinha uma função de gestão, um tipo de governo. Ele governava os seus irmãos para o seu pai Jacó. José foi administrador dos bens de Faraó. José ficou responsável pela prisão, fazendo um tipo de gestão lá dentro. Meu Deus, José tinha entendido. E a partir do momento que ele recebe uma visão, ele já começa a dizer, não, eu mudei, eu já realmente governo. Então tudo que vinha à sua mão, todos que chegavam perto, ele governava. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Entenda uma coisa. Deus falou para você sobre o seu futuro. Deus te mostrou o seu futuro. Então comece desde já a se posicionar como aquele que Deus mostrou. Nossa, Deus mostrou que eu vou realmente colocar a mão sobre o enfermo e ele será curado. Então comece a se colocar.
Deus mostrou que eu vou ser muito próspero, então comece a administrar bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque se você jogar fora a sobra, você nunca prosperará. Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, diz o texto que sobraram quantos cestos de pães? Quantos? Você está com medo? 12 cestos. Isso mostra que eles guardaram a sobra. Talvez a sua prosperidade você está jogando fora. Então comece desde já a exercer um governo impecável diante daquilo que Deus está entregando nas suas mãos. Comece a abençoar o seu salário. Não diga não vai dar. Profetize sobre ele, vai dar e vai sobrar. Você não terá as circunstâncias a seu favor. O processo muitas vezes mostra tudo ao contrário. Uau, hein, dona Eva? O processo mostra tudo ao contrário muitas vezes. Mas você não vive por circunstâncias. Você não depende de fatores externos para tornar o que Deus decretou sobre a sua vida. O cedro do Líbano, ele se torna em uma árvore gigante. Dona Zilma, ele não depende da chuva, ele não depende do sol, ele não depende para se tornar quem de fato ele é. Pode soprar os ventos, ele permanece firme. Meu Deus, isso quer dizer que eu não dependo de fatores externos para me tornar aquilo que Deus falou? Não. Os fatores externos, eles fazem parte do processo e eles acabam te moldando, te revelando. Os fatores externos, eles te revelam. Os gigantes te revelam. Golias revelou de fato quem era Davi diante de toda Israel. Percebe? Se Deus disse, já existe em você. Você percebe isso? Se Deus disse, já existe em você. A mulher, a viúva, que foi até o profeta reclamar que não tinha dinheiro para pagar aqueles que estavam cobrando ela, o milagre já estava em sua casa. Como profeta nessa noite, o milagre já está em você. O milagre já está em você. Pare de colocar seu chamado dentro de sua imaginação e comece a viver em obediência e fé à palavra de Deus, tendo uma visão do sobrenatural. E aquilo que já existe em você se tornará realidade. Deus está ativando o chamado que Ele mesmo já colocou sobre a sua vida. Nessa noite Deus está ativando você. Como aquela mulher foi ativada, nessa noite você voltará para sua casa ativado para viver o sobrenatural. O profeta disse a ela: pega muitas vasilhas e começa a derramar o óleo. Enquanto havia vasilhas, o óleo não parou. Deixa eu falar para você, enquanto houver fé e obediência, a unção de Deus repousará sobre você. A fé vê o invisível, toca o intangível e toma posse do impossível. Tudo é possível ao... É muito fácil encontrar um governador dentro de um José. Difícil é encontrar um governador dentro de um escravo, dentro de uma cisterna. É fácil encontrar um líder dentro de Moisés. Difícil é encontrar dentro de um menino
no cestinho. Dá para ir mais fundo ainda. Jesus nasceu e foi colocado dentro de uma manjedoura, certo? Mas quando ele cresceu, ele não permaneceu na manjedoura. Porque a manjedoura serve para você nascer, mas ela não serve para você crescer. Ela te limita. Talvez você não viveu ainda o extraordinário de Deus, porque você não se moveu do lugar que você está. Você não viveu as estações, e as estações passaram e você permaneceu no mesmo lugar. Nessa noite Deus está te movendo, Deus está te movendo para um crescimento extraordinário. Jesus foi colocado em uma manjedoura, da manjedoura ele foi para a cruz, e da cruz ele foi para o trono. A manjedoura é o processo, a cruz o propósito, e o trono a promessa. Processos precisam ser respeitados, propósitos precisam ser vividos, pois só assim as promessas alcançarão você. Entenda o seu chamado. Entenda onde Deus está te levando para você passar pelos processos e desfrutar das promessas. Ative seus dons e testemunho. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas. Ele disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. É incrível ver o mover de Deus na vida de Eliseu. De um fazendeiro comum para um profeta extraordinário. Profeta da nação de Israel. Manifestando os dons e fortes testemunhos. Deus já sabia o destino de Eliseu. E Eliseu sabia a sua identidade. Porque quando Eliseu foi chamado, ele cuidava dos seus bois. E diz o texto que ele simplesmente fez churrasco dos bois e deu aos seus familiares e amigos. Sabe por quê? Eliseu já estava vivendo, pegue isso. Eliseu, pastor Giovanni, já estava vivendo aquilo que Deus já tinha mostrado dentro dele. Aquilo que Deus já tinha mostrado diante dos seus olhos. Eliseu já estava disposto a viver o sobrenatural, porque se fosse um cara carnal, ele tinha vendido os bois, juntado muito dinheiro e ter levado. Porque como você vai seguir para o seu futuro sem recursos? Quando você é carnal, você faz conta. Quando você é espiritual, você só segue adiante. Enquanto você fazer conta, você não viverá, não romperá. Meu Deus, pastor, não faço mais conta não. E nem mais aquele carnê de 100 vezes, também. Mas eu quero dizer, quando você é muito carnal, você se limita diante daquilo que você está vivendo. Ou melhor, você faz contas, e as contas dizem a você que você não pode dar um passo adiante. Mas se Deus falou, você tem uma escolha. Ou você ouve a Deus, ou você vive a sua realidade. Qual é a sua escolha? Em 2026, eu oro para que você tenha ousadia do alto. E você vai dar passos de fé. E Deus vai fazer aquilo que você talvez não conseguiu enxergar enquanto esteve parado. Deus já sabia o destino de Eliseu, e Eliseu já sabia quem de fato ele era em Deus. Viveu como um fazendeiro comum,
viveu como um aprendiz de Elias, aprendendo sobre Deus e o propósito divino para Israel, para que pudesse, enfim, viver como profeta, com o dobro de unção de Elias e servindo como um porta-voz de Deus para ungir reis na nação. Meu Deus. Mais um conselho: permaneça humilde, seja sempre aprendiz, sempre com o coração aprendiz, porque Deus quer te ensinar. Quando aprendemos a viver os processos, começamos a descobrir os dons que Deus deseja ativar em nossa vida, para poderem ser usados para abençoar pessoas e nações. Entenda de uma coisa: Deus te fez com dons que são para a expansão do seu reino. Seus dons são para que Jesus seja glorificado e conhecido por você e através de você. Seu processo não anula seus dons e o seu testemunho. Seu processo refina e direciona suas habilidades para fazer da sua vida um farol que aponta para Jesus. Uau! Para passar pelos processos e desfrutar das promessas, ative. Quarto, seu legado. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, para os seus edificadores, para os seus depósitos, para os andares superiores e suas salas, e para o lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, para os depósitos dos tesouros do templo de Deus e para os depósitos das dádivas sagradas. 1 Crônicas 28, 11 e 12. Davi foi rejeitado pela própria família, mesmo após ser ungido rei. Demorou por volta de 15 anos para o seu reinado ser efetivamente concretizado sobre a nação. Foi perseguido pelo rei Saul e quase morto. Inúmeras vezes foi caçado, não só por Saul, mas também foi caçado pelo seu próprio filho. Davi suportou o processo até chegar ao fim da vida. E a transição do seu reinado foi realmente incrível para o seu filho Salomão. No fim da vida, Davi, na transição do trono, Davi chama o seu filho e mostra que ele tem o que ele tem de mais importante: o projeto para a construção do templo do Senhor. É um legado que Davi está deixando para Salomão. Davi era apaixonado por Deus. A paixão pelo Senhor foi a maior transferência que Salomão recebeu de Davi. Davi não queria que Salomão conhecesse a Deus pelo que os outros falassem, ou pela história do próprio pai. Davi desejava que Salomão tivesse um encontro real e vivesse experiências novas com Deus. Ele disse: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Ele estava dizendo o seguinte: Salomão, você precisa conhecer mais o Deus do teu pai. Você precisa ter mais intimidade, você precisa confiar. Em outras palavras, Salomão está dizendo, recebendo o melhor de Davi, o seu legado. Porque Davi diz: procure você mesmo ter um conhecimento pessoal de Deus. Ei, sabe qual era o conselho de Davi para uma vida vitoriosa? Conhecimento pessoal de Deus, intimidade. Tem gente que diz que conhece a Deus de ouvir falar, de ouvir alguém cantar sobre Ele, porque leu sobre Ele, porque presenciou as experiências dos pais. Mas o filho conhece o pai pessoalmente. Então seja filho, se coloque no seu lugar, viva a sua identidade de filho. Chegou a hora de você ter suas experiências com Deus. Em 2026 você vai conhecer a Deus de forma profunda. Você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai se entregar mais, você vai se comprometer mais. Em 2026 você vai procurar saber mais do seu pai, conhecê-lo melhor.
procure a Ele. O profeta Oséias disse: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Entenda, legado não é o que você deixa nas mãos das pessoas, legado é o que você transfere para o coração. Porque aquilo que você transfere sem estar no coração, ele se perde, ele se dissolve. Mas aquilo que você transfere e liga o coração, ele se mantém vivo. Não basta transferir, é preciso ganhar o coração. Legado não é construído de forma instantânea, legado é feito de processos. Quem vive processos, deixa legado. Diga para o seu irmão: quem vive processos, deixa legado. Davi suportou o processo para viver a promessa de deixar um legado para a próxima geração. Quando Davi manifestou esse desejo, Deus afirmou sua promessa sobre o futuro da descendência de Davi. Em 2 Samuel 7,16 diz: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Uau! Olha o que Davi está recebendo. Olha o que Davi está recebendo, igreja. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. A promessa que Davi recebeu foi ser parte da ascendência do Salvador, Jesus Cristo. Uau, olha só. Começou em Davi até chegar no destino, Jesus. Começou em Davi a vontade de construir um templo, terminou em Jesus a construção verdadeira do templo, sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Quem suporta o processo transfere legado à próxima geração. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que eu e você possamos entender o processo. Que você descanse na esperança que em Jesus você desfrutará das promessas que Ele tem sobre a sua vida, pois Ele é fiel. Então, que nessa noite você realmente entenda aquilo que Deus está falando. Permaneça no processo para deixar um legado. Permaneça no processo para deixar um legado. Mantenha seus dons vivos e testemunhe todo o tempo aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Preste atenção no seu chamado. José sabia muito bem do seu chamado e se manteve firme. E você também se mantenha firme. E que a sua identidade não entre em crise. A minha oração é que em todo tempo você saiba quem você nasceu para ser. Você é um filho, uma filha amada de Deus Pai. Se prepare, porque é aquilo que eu li no início. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre, mulher, serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, diga comigo, mas por 7 fugirão da minha presença, da minha casa, dos meus negócios, em nome de Jesus. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Recebe aí. Você entende o que é isso? Deus vai te prosperar
por todos os lados. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Se prepare, porque vai dar e vai sobrar. E outra, você projetou algo, Deus vai te surpreender. E eu profetizo sobre a sua vida 3 vezes mais, para a glória de Jesus. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Deus te trouxe para cá? Então se prepare. Pastor, mas está difícil. A partir de hoje, você não vive mais por circunstâncias. Você anda sobre as palavras liberadas. Quando o inimigo vir nos seus ouvidos, você vai lembrar ele: não, mas eu estava na semana da virada e Deus falou para mim. E você vai permanecer. José, quando estava na cisterna, o diabo provavelmente disse a ele: acabou-se seus sonhos, acabou-se o seu governo. Mas José, da cisterna, podia olhar para o alto. Em 2026, quando você estiver diante de um cenário terrível, olhe para o alto, de onde vem o seu socorro. José foi vendido para os ismaelitas como escravo. Eu vejo José dentro de uma carroça fechada, mas eu vejo janelas. E quando o inimigo dizia: você está indo para longe daqueles que Deus falou que você iria governar, eu vejo José olhando pelas janelas o caminho e gravando e dizendo para ele mesmo: um dia voltarei. Você que foi envergonhado, você que foi humilhado, Deus vai te honrar. Quando aqueles falaram que você não iria conseguir, quando aqueles desacreditaram, Deus vai te levar em lugares, não para ficar, mas para mostrar o amor que está dentro de você. Quando José foi vendido e caiu dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou contra ele. José poderia ter pecado, porque o inimigo disse: é uma oportunidade. É uma oportunidade. Você pode viver escondido com ela e você vai ter tudo. Mas José tinha decidido andar. Das palavras liberadas, dos sonhos revelados. E ele disse: não. Então você vai ser preso. E seja. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu estou seguindo para o meu destino profético. Eu estou seguindo para o meu futuro em Deus. Então Moisés foi para a prisão. Ou melhor, José. Já estou prendendo Moisés. Se bem que ele fugiu. Poderia ter sido preso. Você só vai fugir da tentação. Da tentação você foge. O diabo você enfrenta. Existia o diabo e ele. Mas voltando para José, ele foi preso. E lá na prisão, ele exerceu o seu governo, estava ensaiando. Comece a fazer movimentos proféticos já, comece a ensaiar. Deus falou que você vai ser um pregador da palavra lá no espelho.
do seu banheiro, comece a gritar, comece a levantar a mão. O primeiro que chegar na sua frente, pregue a palavra. Tem muita gente que para pregar quer estar na plataforma. Para você pregar, você não precisa de plataforma. Não quer dizer que Deus não possa te chamar para pregar, inclusive nesta. Mas para você viver a promessa de Deus sobre a sua vida, você precisa exercer aquilo que Ele já liberou sobre você. José chega na posição que Deus tinha mostrado. E na verdade, talvez a visão de José, no primeiro momento, seria governar sobre seus irmãos apenas. Ele já exercia um certo governo. Ele fiscalizava os irmãos. Seu pai tinha dado essa função. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se ele não vivesse o processo, ele não chegaria onde ele chegou. Qual é a sua escolha? Limitar aquilo que Deus mostrou para você e governar de forma tão pequena, ou governar sobre realmente algo tão extraordinário. E eu termino a mensagem dessa noite com um título que eu coloquei: o processo. Quem passa pelo processo desfruta da promessa. Uau! Não elimine o processo, porque se você não passar pelo processo, você não viverá aquilo que Deus te mostrou. Você pode até viver parte, mas não a totalidade. Eu passaria por tudo que eu passei na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, para viver o que eu estou vivendo hoje. Mas se eu não tivesse passado pelo processo, eu não estaria ministrando para toda a nossa nação e para vários países do mundo. Diga assim: pode vir processo, eu estou pronto, como José, como Davi, como Eliseu. Se coloque de pé. Estamos quase chegando ao término da semana da virada. Temos poucos minutos, mas eu quero orar por você. Você que decide nessa noite: Pai, eu quero ser mais obediente, eu quero buscar mais intimidade, eu quero viver tudo aquilo que foi liberado nessa noite sobre a minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Pode chegar aqui na frente. Uau, Deus vai fazer coisas extraordinárias essa noite. Isso, ao som dessa canção, Deus está começando, Deus está avisando visão do alto. Deus vai te dar uma nova visão. Você que está em busca daquilo que Deus tem para você, eu também estou em busca daquilo que Deus tem para mim. Mostra-me, Senhor, aquilo que Tu queres para 2026. Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Vem para o altar, igreja. Novas forças eu terei e me levantarei. Como águia voarei pelo poder desse amor. Eu vejo Deus mudando você de função.
Assim como Davi foi mudado, por anos ele cuidou das poucas ovelhas do pai. Mas Deus escolheu para ser rei de Israel. E quando ele assumiu o reinado, ele nunca mais voltou a fazer o que ele fazia. Deus vai mudar você de função, e você nunca mais vai fazer o que você faz hoje. Mas não tenha medo, porque o lugar que Deus vai te colocar, Ele vai te dar realmente ideias brilhantes. A sua mente será uma mente brilhante a partir de hoje. Eu vejo Deus abrindo sua visão espiritual e te mostrando o seu futuro. Eu vejo Deus trazendo à existência aquilo que não existe para transformar a sua realidade. Se até hoje você chorou, se até hoje o processo te feriu, chegou o tempo do bálsamo do Senhor. Chegou o tempo de você governar. Chegou o tempo de o Senhor te honrar. Com teu amor me envolve, ó Senhor, toma-me, perto quero estar, e por esperar novas forças O Senhor te fortalecerá. e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor. Você será como um jumento forte. Eu vejo Deus renovando suas forças nessa noite. Você que estava fraco, você que estava pensando em desistir, ei, você mulher que está cansada, são tantas responsabilidades sobre os seus ombros, e você está cansada. O Senhor diz a você nessa noite: eu te renovo, filha. Eu te renovo, filha. Não pare no processo. José poderia ter parado no processo, Davi poderia ter parado, Eliseu poderia continuar cuidando dos seus bois, Isacar poderia continuar no lugar onde nasceu, no cesto. Mas o seu pai profetizou sobre ele nessa noite, como profeta nessa casa. Como profeta nessa casa, eu profetizo sobre você, homem, sobre você, mulher. Há uma nova estação chegando, há um novo tempo, aonde o Senhor está renovando as suas forças. O Senhor está entregando a você uma nova estação de novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Com teu amor me toma-me, perto quero estar, e por esperar novas forças eu terei, e me levantarei, como águia voarei, pelo poder desse amor. Você que sofreu um aborto este ano, Deus está me dizendo que você vai engravidar novamente. E você vai segurar o seu bebê. Você não vai mais questionar. Você simplesmente vai agradecer, porque Deus sabe o que faz. Essa igreja, se prepare, porque há um tempo de expansão sobre esta casa. Há um tempo de expansão sobre esta igreja. E os próximos 15 anos, serão anos onde cada ano valerá por 10. Há uma aceleração do alto vindo sobre esta família. E Deus fará grandes coisas.
pessoas que faliram. Você fez tudo errado, mas Deus está falando ao seu coração nessa noite. Filho, comece em obediência. Você sabia o que era certo e você não fez. Eu queria agir sobre você, eu queria derramar aquilo que já foi gerado no meu coração. Os meus olhos encheram de lágrimas quando eu vi você chorar, quando eu vi você se entristecer. Mas eu não esqueci de você. Seu coração é bom, mas suas amizades te levaram para longe da minha presença. Começarei algo novo contigo. E juntos nós faremos algo grande. E o meu reino continuará crescendo, continuará sendo estabelecido na terra através de você. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Você que enterrou o seu chamado, quem disse? Deus está fazendo. Quem disse Coisas novas. que eu aprovei? Coisas novas. Quem disse que eu aprovei? Volte! Você pensou em desistir da sua família. Aliás, você já até saiu de casa. E você veio para a semana da virada dizendo: eu preciso de uma resposta. Deus está falando com você. Hoje você vai voltar. E você que pensou em sair, você não vai sair. Você que está dizendo que você não ama mais, você decidiu não amar. Porque amar não é apenas um sentimento, amar é uma decisão. Eu decido amar, você decide amar. Há uma proteção sobre as famílias. Deus está derramando coisas novas. Em 2026 a sua família estará tão unida como nunca esteve. Eu vejo uma mesa com muitos frutos e a família rodeando essa mesa, cantando, dançando, celebrando. Se prepare, porque vai ter festa na sua casa. Pode preparar o banquete. Pode preparar o banquete, porque haverá festa na sua casa. Adore ao Senhor. Cobre-me. Diga: cobre-me, Senhor. Com teu amor me Senhor, derrame sobre essa igreja o teu Espírito.
Sopra, Senhor, com teu Espírito. Sopra, Senhor, as vidas que estão me assistindo pela internet. Você que está em casa, se prepare. Se prepare em 2026. Deus está te chamando para viver o inimaginável aos olhos humanos. Se prepare. Você está em casa, eu vejo um tremor. E eu senti um tremor agora. Eu sinto de falar a você. Vai tremer, mas não tenha medo. A casa não vai cair. E tudo cooperará para o seu bem. Você sairá mais forte em nome de Jesus. Adore ao Senhor. E por esperar novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei pelo poder desse amor. Essa semana Deus falou muito em altar. E você levantará altares para o Senhor. Tem coisas que você vai ter que desapegar para viver o extraordinário. É só para quem tem fé. É só para quem tem fé. Adore ao Senhor. Com teu amor me envolve. Toma-me, perto quero estar. Pessoas aqui vão ter que pedir perdão e liberar perdão. Adore o Senhor. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Com teu amor. Muito obrigado por cada vida aqui presente. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado por uma semana tão profética. Que venhamos desfrutar das promessas sem perder o processo. O processo nos empodera a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O processo nos prepara, o processo nos purifica. Senhor, que sejamos humildes para reconhecer aquilo que precisamos entregar nas tuas mãos. Eu oro por cada vida, eu oro por cada família, Senhor, e eu profetizo um 2026 abençoado, que os céus estejam abertos sobre a vida desta igreja, sobre estas vidas que aqui estão, que assim seja. E quem crê, diga amém. Dê um brado de vitória ao Senhor. Aonde você está? Aonde você está? Não se mova. Nós vamos fazer a ola. Da onde você está? Se abaixe. Você que está em pé um pouquinho. E você sente que está no banco. Aí você está dizendo: a sorte que eu não fui para frente. Agora você, o nível do seu esforço será o nível da sua vitória. Em 2026, não seja o cristão 3S,
salvo, sentado e satisfeito. Mas Deus está movendo você também. Você viverá níveis incríveis. E eu vejo o teu sentar também como algo profético. Em alguns momentos você vai sentar para ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Então, celebre, igreja. Semana da virada! Semana da virada! Que Deus te abençoe. Que você leve o nosso abraço, o nosso carinho. Deus abençoe, família!